Aleluia. Nós falamos, então, no domingo, sobre Em Busca da Terra Prometida. Tem um filme do Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida. Lembre que essa arca é a Arca da Aliança, que se perdeu e que muitos acham que está na Etiópia. Então, poderia gerar um novo filme para o Indiana Jones, Em Busca da Terra Prometida, com foco no reino de Deus. Então, hoje, o nosso tema é buscar primeiro o reino de Deus aqui na terra. Eu vou citar alguns versículos, eu vou discorrer um pouco sobre cada versículo. Eu não fiz uma liturgia, não fiz um texto específico, eu fui montando o meu quebra-cabeça, como eu sempre faço, com os versículos bíblicos. Mas, primeira coisa, quando Lázaro estava morto, e ele deixou para ir no final, ele deixou o tempo para ser sepultado, para trazer aquele milagre, aquela ousadia, quando ele fala para Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus, o que ele está dizendo? Que aqui na terra, com a fé, nós veremos a glória de Deus. E aí elas respondem a mesma frase: sim, Senhor, eu sei, depois que morrer, veremos a glória. E essa questão do reino de Deus não é a mesma coisa que o reino dos céus. O reino de Deus aqui na terra é aqui na terra. O reino dos céus é o reino dos céus. Então, as leis que estão aqui, com certeza, não são as mesmas leis que estarão lá nos céus. Com certeza, lá nos céus não tem uma constituição de um país, mas deve ter a constituição do reino. Assim como nós temos do governo direitos e deveres, com o reino de Deus acontece a mesma coisa. Então, eu quero que vocês se preparem, se possível, parem o que estejam fazendo e o termo não é apropriado, né, mas encarnem, encarnem o Espírito de Deus agora, porque para nós, né, para mim, para Renata, esses últimos 3 dias que nós estamos meditando, ouvindo pregações, lendo a palavra, isso mexeu muito conosco. Ficamos até mais sensíveis. O primeiro texto é Lucas 17, 20 a 21. Quando Jesus disse que é chegado a vós o reino de Deus, as pessoas achavam que chegaria um Messias. Assim como o rei Davi, que foi um grande rei para o povo de Israel, ajudou muito o povo de Israel, porque dos 3 reis que foram constituídos, Saul, Davi e Salomão, o que mais agradou ao povo foi o rei Davi. E eles esperavam um outro rei libertador. Então, quando Jesus diz, é chegado a vós o reino dos céus, o reino de Deus, eles achavam que estava chegando um outro libertador, e que não era ele. Porque Jesus não tinha a aparência de guerreiro, não tinha a aparência de um lutador, de um militante. E Davi tinha aquela aparência, talvez, no pavio curto, né, como se diz. E como será essa vinda? E eles perguntam, né, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, ele está dizendo que o reino de Deus está dentro de nós. Há muito tempo atrás, eu trouxe um estudo sobre a questão da terra. Quando Deus cria o universo e cria as coisas, ele diz: terra, produza animais. E o ser humano foi feito do pó da terra. Então, a terra, a matéria-prima terra, ela é extraordinária.
produziu plantas com sementes. Não foram jogadas sementes na terra. Nasceu a goiabeira, deu goiabas e vieram sementes, e assim tantas outras frutas. E nós trouxemos uma relação de se nós fomos feitos do pó da terra, e o pó da terra, a essência da terra, gerou animais, gerou o ser humano, gerou as plantas, nós tínhamos dentro de nós, através da consciência disso, o poder para gerar medicamentos. Por exemplo, existe uma planta chamada bengué, e dessa planta fizeram uma pomada chamada bengué gel. Tinha uma propaganda, né? Mas eu lembrei. A própria Novalgina, o dipirona, né? O Ginemarca, dipirona, ela é extraída de uma planta. E eu já tive essa planta aqui em casa, você amassa um pouquinho daquela planta, você não tem a quantidade de ml ou de graduação da dipirona, mas o gosto daquele chá, daquela erva amassada com água, é o mesmo gosto do remédio que se toma para uma dor, enfim. Então, a maioria dos medicamentos, e principalmente os fitoterápicos, eles são extraídos daquilo que foi gerado pela terra. Então, eu quero fazer uma comparação. Naquela época, nós não falamos do reino de Deus, mas nós falamos do poder daquilo que é da terra. Então, tudo que nós temos no organismo e necessitamos, seja o magnésio, seja o cálcio, o ferro, enfim, elementos da natureza que constam nas vitaminas. Vitaminas de A a Z, zinco, magnésio, cálcio, complexo B e assim por diante. Vitamina D, alguns não têm um nome específico, mas são extraídos da terra. Então, nós teríamos, na consciência e na fé, de falar, terra dentro de mim, essência da terra, gere um analgésico para essa dor. Essência da terra dentro de mim, gere um anti-inflamatório para essa inflamação, e assim por diante. Eu posso expulsar o mal, que talvez tenha trazido a dor, mas talvez não tenha sido o mal que trouxe a dor. Talvez eu tropecei, talvez eu fiz alguma coisa que gerou a dor. E aí eu posso decretar, né, que a terra, a essência dentro de mim, produza. Terra produz animais, terra produz o ser humano, terra produz árvores frutíferas e com sementes, assim por diante. Agora, nós estamos numa condição, naquele momento seria uma condição química, ou seja, natural, biologicamente correta, a essência da terra e o poder da palavra. Agora, a nossa condição ela é espiritual. Então, o reino de Deus está dentro de nós. Eu vou dar a definição de reino. A palavra vem do latim. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é uma forma de governo em que o cargo supremo é de uma pessoa, ele é unipessoal, vitalício e, de um modo geral, hereditário. Nós tivemos eleições no ano passado e votamos para presidente, governador, enfim. Então, o dirigente da nossa nação foi eleito pelo povo. O rei, ele não é eleito pelo povo. O rei, ele vem de geração após geração, ele é hereditário. É uma sucessão dos filhos, né, da legitimidade dos filhos. Presta atenção. O reino de Deus está dentro de nós. Então, já entendemos como é o sistema que rege. Marcos 16:15. Para quem, então, esse reino
tem valor. Porque o reinado, por exemplo, Mônaco. Mônaco, se eu não me engano, é uma cidade ainda que é uma monarquia. Um brasileiro que vai para lá, ele está sujeito às leis no sentido de respeito às leis, mas ele não tem nenhum benefício como cidadão, a não ser que ele seja abraçado naquele sistema de cidadania. Então, para quem serve o reino? Para os súditos do reino. Disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos que nascem no mundo são cidadãos do mundo, não são cidadãos do reino. Vai guardando aí na sua gavetinha, nos seus arquivos. Nascemos como criatura. Por isso, Jesus está dizendo: pregue o evangelho para as criaturas e não para os filhos. Os filhos já são salvos. Os filhos já conhecem a palavra, já me conhecem. João 3, de 5 a 7. Vai pegando o raciocínio. João 3, 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, quer dizer isso, o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, existe uma condição: crer em Jesus Cristo, confessar com a boca, crer no coração, descer as águas do batismo e ser batizado com o Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nascemos como criaturas do mundo. Em algum momento, nós precisamos encontrar Jesus, de alguma forma. O que era criatura, encontra Cristo, vive 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, as coisas do mundo não fazem mais parte, e agora são as coisas do reino. Já passaram e eis que se fizeram novas. Vivemos as novidades da terra. Então, nascemos criatura e temos que nascer de novo. Então, esse propósito de nascer de novo, eu preciso encontrar Jesus, confessar o nome dele com a boca, crer com o coração, descer as águas do batismo e ser batizado com o Espírito Santo. Esse é o processo, eu vou sempre repetindo. João 1, de 10 a 13. Então, a criatura, que é o que nasce no mundo, quando encontra Jesus, agora é nova criatura. E essa nova criatura, ela recebe um título. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Quem é o verbo? O verbo haver. Haja luz e houve luz, que é Jesus Cristo. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus. E os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, para onde que ele veio? Para o mundo. Quem são todos? Todas as criaturas que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem não nascer da água e não nascer do Espírito, não nasceu do sangue, o sangue do pai e da mãe. Vai pegando essa informação e creia pela fé. Então, vou repetir. Para o reino de Deus estar dentro de nós, nós precisamos deixar de ser criatura, encontrar Jesus no caminho, nascer da água e do Espírito,
ser uma nova criatura, ou seja, receber o poder de filho de Deus. Quem é filho de Deus? Só aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Quem não crê nisso não é filho de Deus. Então, no mundo inteiro, todos somos criaturas de Deus. E alguns são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E os judeus? Povo de Deus. Que tem o direito de salvação. Mas é um povo de Deus. Nós não podemos julgar. Nós queremos as bênçãos de Abraão, mas às vezes falamos que eles não vão para os céus. Então nós temos que tomar cuidado, até porque muitas coisas nós vamos nos surpreender quando nós estivermos lá. Então cabe a nós entender o seguinte, que a salvação, Jesus Cristo é o caminho. É o caminho, é a verdade e é a vida. Quando nos tornamos filhos, somos herdeiros do reino. Então, lembra que o reino é um governo unipessoal, que a sucessão é familiar. Então, para eu fazer parte do reino, eu tenho que ser adotado, eu tenho que entrar na filiação. Então, quando eu sou reconhecido como filho de Deus, eu agora sou herdeiro do reino, candidato a ser rei. Sim, candidato a ser rei. Só que nesse reino tem um rei supremo que não abdica, porque ele não morre. Porque só há sucessão no reino quando o rei morre. E esse rei supremo do reino de Deus, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Quem são os reis, então? Somos nós que não tomamos posse nos céus, mas tomamos posse na terra, porque ele não está mais na terra. Então, nós somos representantes do reino aqui na terra. Vai pegando esse raciocínio. E se você achar que isso não é de Deus, aborta. Mas eu estou trazendo passo a passo o que está escrito. Então, quando nos tornamos filhos, somos herdeiros do reino. Passamos a ter direitos e deveres. Aleluia. Apocalipse, capítulo 1, do 4 ao 6. João, aqui é João Evangelista, que escreveu Apocalipse. Há 7 igrejas que se encontram na Ásia, e são as únicas igrejas da face da terra na visão de Jesus. Você pode ter a Assembleia de Deus, você pode ter a Igreja Universal, você pode ter a Igreja Renascer, Igreja Mundial, Igreja da Graça, Igreja A, B, de A a Z. Mas, na minha interpretação, existem 7 estilos de igreja. E essas citadas devem se caracterizar com alguma dessas da Ásia, porque Jesus deixou apenas 7 cartas. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. Esses 7 Espíritos está em Isaías 11:2, que compõem a santidade de Deus, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que ele é o primogênito dos mortos? Porque ele é o único que ressuscitou e continua vivo. Lázaro ressuscitou e morreu. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o quê? Reino, numa outra tradução, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. E Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele nos constituiu, ele nos fez reis. Por isso o termo rei dos reis. Aquele que está em Cristo é rei aqui na terra.
você vai entender o propósito dessa Constituição. E como reis aqui na terra, o que nós fazemos? 2 Coríntios 5:20. Ele é o rei dos reis. Ele não perde o trono porque ele não morre. Ele já morreu e ressuscitou. Então, o trono dele é vitalício. Mas ele não está mais aqui na terra. Ele está no trono com Deus. E ele mandou o Espírito Santo, que não é chamado Rei dos Reis. O Espírito Santo, ele é um tipo de um embaixador. Ele é um auxiliador. Ele é aquele que nos assiste, nos auxilia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, nós somos reis e embaixadores. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Uau! Olha a responsabilidade. Em nome de Cristo, rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nós somos constituídos reis, embaixadores em justiça. No reino. No reino. O que significa embaixador aqui na Terra? Categoria mais importante, grau mais elevado, de quem representa diplomaticamente um Estado junto a outro Estado, ou junto a um órgão internacional. Ele é um representante diplomático, um representante máximo do chefe de um Estado junto de outro Estado. Então, o embaixador do Brasil na Itália, ele toma decisões lá, dentro do poder que foi outorgado para ele, sem consultar ninguém aqui. Dentro daquela cartilha, ele tem autonomia. Fugiu daquilo, ele vai consultar o governo. Então, ele tem poder para isso. Vai pegando o espírito. Nós somos embaixadores de Cristo e reis e sacerdotes. Quais são as vantagens do embaixador de Estado? Recebe ótimos salários. Diplomatas que estão no exterior pagam menos imposto. Auxílio moradia, tanto no exterior como no Brasil. Auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio educação, auxílio de tudo, auxílio financeiro, adicional de qualificação para estudar. O sacerdote, o pregador, ele está sempre estudando. Nós estamos sempre estudando a palavra. Então, o embaixador, ele praticamente não paga contas lá no exterior. Ele tem a escola dos filhos. Ele tem, talvez, um crédito na farmácia. Ele tem um crédito, um vale, um cartão para gastar no mercado. Ele tem um carro do governo, cartão de combustível, auxílio combustível. Ele não paga aluguel. Então, o embaixador que exerce a sua função dentro da qualificação que Deus quer, não é para qualquer um. É um título que nós temos. Mas lembra dos direitos e deveres? Se eu não exercer os meus deveres, eu não tenho nada disso. Mas eu descobri que se nós cumprirmos os deveres como embaixadores de Cristo, reis e sacerdotes, nós alcançamos esta graça. Comemos o melhor dessa terra. Não seremos mais envergonhados. Você crê? Eu creio. Eu creio. Então, quais são os deveres? E aqui seriam direitos e deveres, mas olha aqui, João 14, 10 a 12. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai
e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Pegou o Espírito? Quais são os deveres? Sinais e maravilhas. Jesus não ressuscitou a Lázaro? Dorcas, a menina lá, Talita, o filho da viúva de Naim? Por que Deus não pode ressuscitar o pai do Yuri, como ressuscitou a Enilza? A nossa parte é crer e falar. Se Deus decretar, opa, ganhamos. Ganhamos. Como eu disse, o não nós já temos. Então, o dever é fazer as obras que Jesus fez e maiores ainda. É crer, é anunciar, é profetizar. Marcos 16, 17 a 18. E para isso ele te dá uma competência. Ele te dá um direito. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, não lhes causará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Direitos e deveres, deveres e direitos. Mas para quem? Para aqueles que estão no reino, os filhos de Deus, os embaixadores, os reis. 1 Coríntios 2, 4 a 5. E aí, de repente, você desse lado aí, ou quem estiver ouvindo a gravação depois, vai dizer, balela, né? Isso aí, talvez, essas coisas não são para nós. Eu só li até agora Novo Testamento, para que os causadores de polêmica, né, que dizem que alguns textos do Velho Testamento não manifestam a graça, porque não manifesta o evangelho, eu provo que na passagem da fome em Samaria, os leprosos disseram, hoje é dia de boas novas. E boas novas é a tradução do evangelho. Mas, para não haver discussão, nenhuma celeuma, nenhuma questão contraditória, nós trabalhamos apenas no Novo Testamento. E quem fala de reis é o Velho Testamento. Mas Jesus diz que ele é o rei dos reis. Não os reis do Antigo Testamento, mas nós, filhos de Deus, somos reis e sacerdotes. E aí Paulo diz o seguinte, a minha palavra e a minha pregação, e eu digo para vocês a mesma coisa, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Os versículos estão aí para qualquer um. Mas em demonstração do Espírito e do poder. E é o que falamos até aqui. Para que a vossa fé, da Tânia, da Salete, da Thaís, da Gabi, da Cíntia, da Érica, da Renata, do Danilo, da Luísa, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, em doutrina, em religião, mas sim no poder de Deus. Oh, aleluia, amados. Aleluia. E para encerrar essa meditação, como diria minha mãe, é curta e grossa, Efésios 3, 20 a 21. Ora, aquele, Jesus Cristo, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, andando na palavra e tantas outras, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, do Pai, do Filho, do neto, bisneto, tataraneto, para todos sempre. Amém. Volta um pouquinho. Conforme o poder dele, de Jesus Cristo, que opera em nós.
Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração, descemos as águas do batismo, recebemos o Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Mas não entendemos isso porque não nos é pregado isso. Buscamos a santidade por medo. A santidade não é para buscar por medo. É para buscar porque é aquilo que agrada a Deus e me agrada. Eu mentia, não minto mais. Eu pecava, não peco mais. Eu roubava, não roubo mais. E assim por diante. Mudou. Eu não busco a santidade com o peso. Eu não posso fazer isso. Não faço isso porque isso não me apetece mais. E o inimigo, quando você chega nesse momento, ele entra em desespero. Porque ele perdeu. Perdeu a autonomia sobre nós. Por que autonomia? Porque ele não interfere, ele joga, né? Joga pensamentos, joga situações para que seja uma cilada. Ele não pode mudar, ele não é soberano sobre nós. Ele é autônomo, ele lança uma isca. Aquele que não se converteu totalmente cai na isca, meio barro, meio tijolo. Mas quando eu entendo que eu tenho agora o poder de filho e as coisas do mundo não me atraem mais, mas as coisas do reino são melhores. Mas e a balada? Mas e a saidinha? Mas e a bebidinha? E aquilo outro? E aquilo outro? Não faz mais parte. Porque aquilo era prazer da carne. E eu só sou filho se eu nascer do Espírito. Quem nasce da carne não é filho, mas quem nasce da água e do Espírito é filho. E o filho que anda dentro da constituição do reino, ele não é só filho, ele é herdeiro do reino. Ele passa a ser rei, candidato a rei, rei e sacerdote. E aí ele recebe direitos e deveres. O dever de anunciar o evangelho, de fazer as obras, e o direito. O que é o direito? De ter o poder de orar, de profetizar, de acreditar, de ter uma palavra mais positiva do que negativa, de acordar glorificando a Deus, entender que a dificuldade vem, é uma aflição, mas ela vai embora. No mundo, 3 aflições, mas tem de bom ânimo. Ter o melhor ânimo, andar animado. Show preguiça, show mau humor. Tem momentos que a gente desanima, fica abatido. Tem hora que as coisas estão muito difíceis. Mas no estalar de dedos, numa oração, porque aquele que está deprimido em Cristo, ele pede ajuda e alguém vem sem ele pedir e fala, levanta, eu vou orar, eu vou te ajudar, nós estamos juntos. Não chora o teu choro. Ele não chora o teu choro. Nós não podemos chorar o choro do outro, gente. Não podemos. Quem vai ajudar quem? Como um cego pode guiar outro cego? Nós podemos... Jesus chorou quando Lázaro estava morto. Mas ele percebeu como aquela situação estava terrível. Porque ele amava Lázaro, era amigo pessoal dele. Mas ele sabia o que ia acontecer. Ele não chorou pensando, cheguei atrasado, cheguei tarde, e agora? Quem poderá me ajudar? Não, eu não posso entrar. Eu posso até me compadecer, mas se eu cair no choro, no desespero, na angústia, quem vai levantar quem? Como é que a Bíblia diz? Se um cai, o outro ajuda a levantar. É melhor serem 2, não é isso? Para que um ajude o outro. E o cordão de 3 dobras é um ajudando o outro e o Espírito Santo amparando. Nós chegamos a essa conclusão, eu, a Renata, que o reino de Deus que está dentro de nós tem poder de realização, tem poder de cura,
tem poder de realizar milagres, tem poder de gerar prosperidade, gerar recursos. Não acontece da noite para o dia. Uma gestação de um ser humano são 9 meses. Caiu a semente lá, concebeu, mas não deu à luz. A gestação de um elefante, se eu não me engano, são 18 meses. De uma baleia, acho que é mais, 24. De um ratinho, 20 dias. Tem coisas que não vão nascer da noite para o dia. Mas, com a minha fé, que o reino está dentro de mim, eu vou gerar. Eu não vou desistir. Eu vou escrever. Que milagre você quer? Escreva. Jesus disse assim em Apocalipse 21:5. Eis que faço coisas novas. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve. Está escrito, ele diz. Então, eu preciso crer que eu sou um rei, eu sou um sacerdote, Jesus é rei dos reis nos céus, eu sou um rei representante. Você não vai sair por aí dizendo, agora eu sou a rainha do evangelho. Não, não faça isso. Vai ser motivo de chacota. Você não é a rainha do evangelho. Mas é um rei, uma rainha em autoridade. Pelo princípio da autoridade. Pela soberania. Nós falamos sobre a autoridade. Que o diabo pegou de graça, W.O. Adão pecou. E porque ele pecou, ele perdeu a autoridade, domínio. Domínio e autoridade é a mesma coisa. E aí o inimigo pegou. Pegou para a morte, pegou para a doença, pegou para a destruição, matar, roubar e destruir. E foi trabalhando até Jesus chegar. Jesus pegou essa autoridade e deu para a igreja. Isso, acabou. Essa autoridade é da igreja. Você não tem autoridade. Então, para quem não sabe que ele não tem mais autoridade, sempre vai dizer, o inimigo se levantou. Não estou aqui enaltecendo ele, não. Ele é um derrotado, ele perdeu. E, às vezes, numa batalha espiritual, eu digo para ele, sai daqui. Você não tem poder nessa casa, no hospital, você não tem poder no meu trabalho, no corpo. Nós temos que lutar, interceder. Batalha espiritual, falar em línguas. Necessitamos disso. Profetizar, orar mais. Mas eu digo para você que, como embaixadores, nós podemos alcançar os mesmos benefícios que os embaixadores de um estado em outro estado recebem e exercem. Eu garanto isso para vocês. Quer ver? Não precisa colocar os versículos na tela. Mas, por exemplo, todos, a palavra poder, em grego, que aqui tudo é grego, é evangelho, é dunamis. Dunamis é a palavra dínamo e a palavra dinamite. Então, dunamis é a tradução de poder em grego. É um poder explosivo. O que tem dentro de você é TNT, trinitroglicerina. O que tem dentro de você como poder é explosivo. Não é para ficar com nhenhenhê, passando a mão na cabecinha do ser do mal, lá, do inimigo. Eu não queria fazer isso com você, porque você até que você tem um rabinho bonitinho, ou chifrudinho. Bota ele no devido lugar, debaixo dos seus pés. Clame aos anjos, ministradores, para ajudar. Peça ao Espírito Santo que te fortaleça. Mas o mal não é do reino. A doença não é do reino. O prejuízo não é do reino. A miséria não é do reino. A perdição não é do reino. O pecado não é do reino. No reino só tem coisa boa, perfeita e agradável. Então, eu vou colocar o termo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou salvo. Efésios 2:5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos. Segundo, somos
curados, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos fortes. Joel 3:10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Nós somos fortes. Nós somos protegidos. Esse é outro. Esse é o felizes. O que atenta para o ensino acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Nós confiamos no Senhor. Nós somos felizes. Salmo 91:4. Tem? Somos corajosos. Salmo 35. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse nós somos alegres. Acho que trocou. Mas continua. O que importa ao próximo. Nós somos supridos. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Próximo. Somos mais que vencedores. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos embaixadores. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos reis. Nós somos sacerdotes. Nós somos filhos de Deus. Herdeiros e co-herdeiros. Próximo. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse aqui. Somos prósperos, porque um outro texto diz, prospera a obra das nossas mãos. 1 João, é esse? Somos filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Até aqui. Próximo. Somos livres. É esse, Gálatas 5? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Somos livres, libertos. Somos sacerdotes. 1 Pedro 2:5. Não? Tem outro? Não? Você tem mais algum? Pode ir, continua. Gálatas 4. Somos herdeiros. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é o senhor de tudo, mas está sob tutores, não é aqui. Será que eu... Aqui. De sorte já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. É o 4:7. Somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Também façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Aleluia, domínio. Próximo. Amigos de Deus. Já não vos somos servos, João 15:15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Aleluia, aleluia. Uma pessoa só foi chamada amigo de Deus, Abraão. Somos amigos de Deus. Somos abençoados, tem essa? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Somos abençoados, já é passado. E tantos outros. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Nós encerramos aqui essa meditação. Vou fazer uma oração por vocês e por aqueles que vierem a ouvir a pregação, para entender nessa oração. Eu vou selar isso. Quer você creia ou não. Creia ou não. Nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. E esse reino está dentro de nós. Então, nós vivemos o reino de Deus no mundo.
não somos deste mundo. Somos do reino, mas vivemos no mundo. Quem lembra de matemática tinha aquela matéria do conjunto. Aí você tinha uma esfera grande e uma esfera menor. Então, tinha o conjunto, sei lá, dos números pares na bolinha menor. E tinha os números ímpares fora. Então, assim, aqueles números menores, pares, era um conjunto menor. É como se o planeta, o globo, nós estamos dentro do globo terrestre, do mundo. Mas nós somos reino. O mundo quer mudar, quer reger a nossa história. Até então, o mundo não interferia nas questões da igreja. Não interferia. Mas algumas instituições, algumas nações estão querendo interferir, porque não gostam, porque talvez estão sendo levados pelo anticristo, enfim, os falsos profetas. Mas até então, não interferia, pelo menos nos países laicos, né? Então, o que acontece? Eu quero orar agora, para selar essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro na unidade do Espírito Santo de Deus, para que todo aquele que venha ouvir esta palavra, ouvir essa meditação, ouvir esse raciocínio, que não é mera literatura humana, mas é a tua palavra, é poder, é espírito, porque a palavra é espírito, Deus é espírito. Se Deus é o verbo, Deus é a palavra, e Deus é espírito, a palavra é espírito. Então, o espírito da palavra que foi pregada hoje, penetre nas pessoas. Seja uma espada de 2 gumes. Venha dar conhecimento, entendimento, discernimento para viver o inesperado, o inaudito, para viver o inacreditável. O reino de Deus está dentro de nós. Aquele que reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessou com a sua boca, creu no seu coração, desceu às águas do batismo, nasceu das águas, nasceu do Espírito, é filho de Deus e recebe poder, e recebe uma cidadania do reino, e é declarado aqui na terra embaixador de Cristo, rei e sacerdote. Num reino, um ser, uma pessoa, só alcança esse poder quando ele tem filiação e o rei morre. O nosso rei é Jesus Cristo e ele não morre. Ele é eterno. Mas ele nos constituiu assessores, embaixadores. Então, ele nos deu a mesma autoridade que ele tem aqui na terra, sobre todo o mal. Nos deu a autoridade, nos constituiu reis e sacerdotes, e nos deu direitos e deveres. Deveres de pregar o evangelho, deveres, aleluia, de fazer as obras que ele fez e maiores ainda. E temos por direito nessa autoridade expulsar demônios, curar enfermos, nada nos causará dano, mudança de vida, transformação de vida, libertação dos cativos, colocar alegria naqueles que estão entristecidos, prazer naqueles que estão angustiados, enfim, vida para aqueles que estão de luto. O Espírito do Senhor está sobre nós. E nós temos essa capacidade, nós temos essa autoridade que nos foi outorgada, o poder de filho, como embaixadores. Nós somos abençoados. Aleluia. Ele coloca em nós o querer e o realizar, e nos dá poder para realizar obras maiores, sinais e maravilhas. Eu selo esta palavra para que, a partir de hoje, eu tenha soberania sobre a minha vida, a minha casa e a minha família. E não vou mais aceitar
que eu possa não ir mais a um pronto-socorro pedir ajuda, mas que eu possa ir a um pronto-socorro oferecer ajuda. Que eu seja tão próspero que eu vá ao mercado não para aumentar a minha compra do mês, mas para comprar alimentos para beneficiar outras pessoas. Que a palavra que sai da minha boca venha trazer salvação, cura, libertação, ressurreição de vida. Que a minha boca não seja uma língua bifurcada para fofoca, mas que seja autêntica para a profecia. Que eu não seja o mesmo a partir de hoje. Que essa oração venha mudar a nossa história. A partir de hoje, eu e vocês não seremos mais as mesmas pessoas do mundo, mas seremos cidadãos do reino, embaixadores de Cristo, reis e sacerdotes, cheios da autoridade e do poder. E realizaremos as obras que Jesus fez e maiores ainda, com sinais e maravilhas. Repito, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Haverá suprimento sobrenatural. Haverão curas extraordinárias. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando há um problema, não procure ajuda em homens, instituições. Busque primeiro o reino de Deus. Ore, peça o suprimento, peça a cura, peça o remédio, peça auxílio. O Espírito Santo nos auxilia, nos assiste em nossas fraquezas. A partir de hoje, busque o reino de Deus em primeiro lugar. Não é errado procurar um médico. Não é errado procurar um advogado. Não é errado procurar uma instituição financeira. Não é nada errado. Mas busque primeiro o reino de Deus, que te dê a orientação do que fazer. Nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Hoje, eu acho que é 22 de março, um divisor de águas. 22 de março de 2023. Você vai se lembrar dessa data. O dia que o Senhor mudou a tua história. O dia que o Senhor enxugou as tuas lágrimas. O dia que o Senhor tirou a tua vergonha. O meu povo jamais será envergonhado. Oh, aleluia. Ore candere irie suriere barás. Anabassuri assuri decanta larabaias. Eu selo esta palavra. Declaro uma palavra rema, uma palavra profética, e que o teu nome seja glorificado em cada alma, aonde chegar o som da minha voz. Faça o teu querer, em nome de Jesus. Amém?